E aí, Touro, tudo bem? Vou começar a leitura de vocês desta semana com o baralho cigano, que é um baralho que eu adoro. Vamos ver quais são as energias para o signo de Touro. Ultimamente as leituras têm trazido bastante coisas a respeito da vida profissional, né? Vamos ver como estão as energias de Touro. A carta dos pássaros, as flores e a carta do sol. Uau! Bom, posso lhes dizer de início que você vai receber boas notícias e muito boas notícias. Você está precisando dessa notícia, né? Você está precisando se refazer. E isso está chegando. Ó, parece que tem a carta. Parece que tem não. Tem a carta do cavaleiro, a carta da raposa, as montanhas. Vamos lá, gente. O que significa isso aqui? Me aparece vocês querendo mudanças. E mais uma vez é na vida profissional, tá? Parece que a vida profissional de vocês está. Sabe quando você está angustiada e você atrás de mudanças, querendo ouvir essas notícias que já caíram no início do jogo? Então, aqui diz o seguinte: essa notícia vem, mas existem algumas dificuldades. Parece que nada é de graça, né? Algumas dificuldades com relação a isso, mas o final é positivo. E com esse final positivo, há uma determinada mudança em você, há uma determinada modificação na maneira de pensar, inclusive a respeito de determinadas pessoas. Aqui me traz a energia, assim, sabe, de grupos, pessoas que trabalham. Claro, você tem a sua função, mas no trabalho você tem grupo. E às vezes tem um grupo no qual você não se dá, você não gosta. Me parece que a sua opinião sobre esse grupo muda, modifica. Você sofre alterações depois de ver esse grupo de uma maneira diferente. Algo me diz que pessoas de algum grupo que você não vê de uma forma legal te trazem notícias boas. São justamente essas pessoas que você não tem tanta intimidade, não tem um sentimento assim muito próximo. Me parece que essa notícia vem dessas pessoas. E essa notícia também, ela pode vir de alguém de longe. Como é que é esse alguém de longe? Alguém de uma outra filial, ou se você trabalha na filial, alguém da matriz. É tipo alguém te puxando para alguma coisa, alguém te dando alguma coisa que você está querendo, e essa pessoa não é uma pessoa tão próxima de você, entende?
E aí você passa por um processo de... Porque me parece você aqui assim, com os olhos. Lembra que a carta da raposa saiu? Tá aqui, olha, você é muito atento a tudo, mas ao mesmo tempo o cansaço te vence, os obstáculos conseguem te vencer. Então, assim, é preciso esperar, descansar e esperar realmente as notícias, porque aqui diz que vem e que vai dar tudo certo. Mas se você continuar cansado desse jeito, talvez a sua mente não consiga enxergar que aquelas pessoas ou aquela pessoa é uma pessoa tão bacana que lembrou de você em um momento que você precisava. Adapte a sua realidade. Você sabe que aqui é uma leitura coletiva, é uma leitura para todos os signos de touro. Não se esqueça de, no caso dessa leitura aqui, não está batendo com o que eu estou dizendo, não se esqueça de ir nos signos que são fortes no seu mapa. Seu ascendente, Lua, Vênus, Júpiter, tá bom? Por enquanto é o que a gente tem para Touro. Touro está com a vida profissional à frente, em prioridade, e isso vem de um tempo e tá tudo bem. O que importa é que você vai ser feliz e que vai conseguir o que você quer. Me dá uma energia para Touro, por favor. Tá aqui. 10 de espadas. Energia para Touro. É uma energia de... é maior do que você. Esse cansaço, essa... Sabe quando você tá com a cabeça assim, olha, com os olhos fechados, pensando, você não consegue ver determinadas coisas. 9 de espadas, 10 de espadas e 9 de espadas. Sem sono, desculpa, não é sem sono, é com sono, sem conseguir dormir. O corpo físico precisando, inclusive, de vitaminas, gente. O corpo físico não está bem, porque a mente não tá legal. Se for por causa da energia de Touro, por favor, cinco de copas. Além de tudo, o que acontece? Qual é o grande problema aqui? Com 8 de espadas no fundo do deck. Parece até que o tarô não está embaralhado. Eu acho que a gente precisa ter uma conversa sobre isso aqui. A sua mente, ela tá um tanto quanto fechada para enxergar determinadas situações. Ela está fechada para algumas pessoas. E isso tem a ver com o seu trabalho, tá bom? Porque o seu jogo vem já há algumas semanas falando das suas questões na vida profissional. Só que você está muito cansado. E você chegou a um ponto
de perder o sono. Então, você tá aquela pessoa que acorda várias vezes à noite e quando acorda tem que trabalhar, mas inclusive, e isso é o mais chato de tudo, o dinheiro que você recebe não dá. Sabe, isso é muito do taurino mesmo, né? É uma coisa assim, você não trabalha só pelo dinheiro. O dinheiro aqui nesse momento aparece que você tem problemas. Você está esperando tanto essa notícia, talvez de ir para um outro lugar, subir de cargo, que o dinheiro não é importante. E aí, assim, dá essa energia de você realmente estar somente focado nesse problema. Acho que é importante a gente não deixar nossos olhos dessa maneira, entendeu? É preciso levantar. Às vezes a gente precisa se desfazer de determinados conceitos que são preconceitos. Pensa nisso. Pensa se você não está com conceitos muito enraizados. Deixa a vida te trazer coisas novas, entendeu? Pelo seu jogo, aparece que assim, a partir do momento em que você deixa de ser um pouco cabeça dura, se você quiser me xingar aqui embaixo nos comentários, eu não vou ficar chateado. Mas se você deixar de ser um pouco cabeça dura, talvez essa notícia tão esperada chegue mais rápido, tá? É sobre isso que nós estamos falando. Então, eu quero te ver bem, eu quero que esse cansaço, que esse peso nas costas te abandone. A gente tá precisando disso. Touro não pode ficar assim. Touro é um signo de pessoas muito batalhadoras, um signo de pessoas muito sérias, né? Eu sei o que é sentir esse peso, mas talvez a culpa seja sua. Claro que a vida traz circunstâncias que a gente não está esperando, mas a gente também precisa se abrir para o novo, tá? Isso é muito importante para vocês. Energia para o signo de Touro, por favor. Energia para o signo de Touro. Tem muita gente aqui que não está conseguindo, inclusive assim, o seu salário dava para pagar as contas. E agora, assim, não foi porque as coisas aumentaram ou porque você gastou mais. Até mesmo porque você está num período daquela... Sabe quando você está escasso? Opa, caiu no chão. Só um minutinho que eu vou pegar aqui a carta que caiu. É uma rainha de espadas. Aquele momento em que você não tem força para sair, tá muito desanimado, então é isso. A gente precisa modificar isso. Mas olha, sem dúvida alguma, vai por mim. Tem muito da sua
dificuldade de aceitar aquilo que é novo, tá? E a vida vai te trazer isso cada vez mais. Talvez essa seja a grande questão da evolução de Touro. Como eu lido com aquilo que eu não sei lidar? Não quero lidar com isso. Mas você precisa. A gente está aqui para evoluir. Dá medo? Dá em todo mundo. Dá no canceriano, dá no ariano. Algumas pessoas enfrentam de uma maneira e outras pessoas enfrentam de outra maneira. Mas todo mundo enfrenta. Não deixa pra lá. É isso que eu tô falando pra você, Touro. Não deixa pra lá. Acho que, apesar de eu estar falando da sua questão profissional, essa questão serve para sua vida. Talvez a sua evolução, pensa comigo, se talvez a sua evolução não está muito ligada a aceitar aquilo que é novo. Me dá mais uma energia de Touro, por favor, para eu clarificar essa rainha de espadas. Obrigado. O Sol. Vieram três energias, o Rei de Copas e o Rei de Ouros. Eu vou aceitar, até mesmo porque eu imaginava que uma carta dessas aqui fosse cair. No fundo do deck tá o Mago. O que eu tô dizendo para você é o que o baralho tá falando. Tá nas suas mãos. Você, quando quer, consegue iluminar todos os lugares que você está. Você, na verdade, é isso. Uma luz nos lugares que você está. Só que esse é o momento de você parar e pensar no seu material, pensar em como resolver questões que estão mexendo com você no seu cotidiano e que estão tirando o seu sono. A sua escassez é de alegria, entende? Só que eu vou repetir, está nas suas mãos o fato de você enxergar pessoas que você talvez não goste, situações que você não goste, de uma maneira diferente. Isso vai fazer a diferença para você. Então eu acredito muito que esse seu jogo de hoje ele se resuma numa conversa entre nós que faça você levar uma reflexão. Eu gostaria muito que você comentasse qualquer coisa a respeito dessa leitura aqui. Mesmo que eu esteja errado, eu não tenho problemas em você falar, não, eu não estou assim, ou eu não gostei da leitura. Tudo bem, mas comenta. Eu gosto de saber. Comenta se você concorda comigo, mesmo que isso seja difícil para você. Comenta. Se você não quiser comentar no sentido de falar sim ou não, comenta com um coração, entende? Comenta com emoji. É importante. Eu preciso ter esse retorno seu, tá bom? Semana que vem eu espero poder falar para você coisas bem mais soltas. Eu quero te ver bem no amor, com dinheiro e nessa questão aqui que tá ligada ao seu profissional. Não se esqueça,
Muitas das coisas que você quer está com pessoas que talvez você não admira, ok? Um grande beijo, muito obrigado e até semana que vem.